Bom, pessoal, boa noite. Vamos então dar mais um passo aí sobre o tema de hemoterapia para a gente fechar. Talvez o menor assunto dentro da hematologia, pelo menos do ponto de vista do que vocês vão precisar saber para a prática de vocês, né? Aquele mínimo para qualquer médico formado estar podendo entender como solicita uma transfusão. Então a gente já abordou essas questões e agora a gente vai, na verdade, estar falando um pouquinho sobre reação transfusional, que é realmente para a gente conseguir estar fechando o nosso tema, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje de reação transfusional, tá? Como eu havia falado com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria, na verdade, conceituar para vocês é que a gente acaba definindo reação transfusional em reação transfusional imediata ou reação transfusional tardia. Reação transfusional imediata é aquela que ocorre durante a transfusão em até 24 horas. Então, por exemplo, o paciente transfundiu, correu tudo bem, você tirou a bolsa, e depois de 10 horas esse paciente ele fez um quadro febril, tá? Por exemplo. Bom, a gente pode estar diante de uma reação transfusional imediata, porque ocorreu dentro das 24 horas desde que o paciente recebeu a transfusão. Ou a gente pode estar diante de uma transfusão, de uma incidente transfusional, né? Uma reação transfusional tardia, que é aquela que ocorre após 24 horas da infusão. Então, as imediatas geralmente são reações hemolíticas, reações febris, reação alérgica, podendo ser leve, moderada ou grave, sobrecarga volêmica, que a gente chama de TACO, né? Um edema pulmonar não cardiogênico, né? Ele simula um edema pulmonar como se fosse uma SARA, né? Síndrome de angústia respiratória aguda, que a gente chama de TRALE, uma hemólise, enfim, algumas outras que a gente considera como reações mais imediatas. Tá? Tem as tardias, né? Que seriam reações hemolíticas tardias, aparecimento de halo-anticorpo, né? Que é, na verdade, o paciente acaba transfundindo uma bolsa não tão compatível e cria realmente algum anticorpo e que pode trazer alguns malefícios para as transfusões subsequentes. Tem outras reações que a gente chama de GVHD, que também é uma reação transfusional tardia, que é a doença do enxerto contra hospedeiro. E também as causas infecciosas, né? Então, por isso a gente pede realmente aí para o paciente, a gente pede aqueles testes todos que na aula passada a gente acabou vendo. Então, a gente pede aí para hepatite B, C, AIDS, Chagas, sífilis e HTLV. Então, o paciente pode apresentar aí realmente algumas reações, alguma infecção, né, por conta de uma bolsa que talvez estava na janela imunológica, tá? Geralmente em áreas que a gente tem muita incidência de malária, a gente acaba também fazendo sorologia para malária, tá? Então pode ser também uma reação transfusional à malária, né? Onde, claro, que com as técnicas todas, todos os cuidados que a gente acaba fazendo, isso diminuiu muito, né, nos últimos anos, mas ainda é um risco que pode acontecer em uma porcentagem muito mínima dos pacientes. E como é que geralmente um banco de sangue trabalha para estar vendo realmente se o paciente teve alguma reação? Então, por exemplo, professor, o paciente transfundiu e depois que acabou a bolsa, o banco de sangue foi embora e esse paciente fez uma febre. Como é que você fica sabendo? Bom, a gente costuma fazer uma busca ativa, né? Então, por exemplo, no banco de sangue que eu trabalho, a gente cria umas plaquinhas, por exemplo. Então, todo paciente que transfunde, por exemplo, a gente coloca uma plaquinha, um imãzinho, que a gente cola ou deixa na porta do quarto, ou deixa na cabeceira da cama do paciente. E para realmente esse paciente, quando as meninas fazem uma busca ativa, né? Todo quarto que a gente estiver encontrando essas plaquinhas, que tiver essas plaquinhas, tanto a enfermagem, né, tá sabendo, como as próprias meninas do banco de sangue, que esse paciente transfundiu nas últimas 24 horas. Então, qualquer febre, qualquer situação que venha a ocorrer com ele, é comunicado ao banco de sangue, né, ou na rotina durante a manhã, né, elas passam, na verdade, fazendo novamente para buscar essas plaquinhas e dar uma revisada no prontuário do paciente para poder estar vendo se ele teve alguma reação transfusional, tá bem?
vou mostrar para vocês algumas dessas reações aqui. Então a gente tem a imunização, reação hemolítica, reação febril, sepse, a trale que eu falei com vocês, que é o anticorpos que reagem contra leucócitos, o TACO, que é uma sobrecarga volêmica, e uma reação alérgica ou anafilática e também GVHD. Não necessariamente a gente precisa falar nessa ordem. Eu quero começar falando um pouquinho com vocês agora. Vou pegar a canetinha. A gente vai falar aqui de reação febril, tá? É a primeira que eu quero falar com vocês, tá? Por quê? Porque é a principal, tá? É a principal reação que a gente vai esperar. Ela vai ocorrer aí a cada 30 pacientes você vai ter uma reação febril, tá? E aí não hemolítica, tá? Isso realmente faz parte da nossa prática. E qual que seria a conduta? Tá? O grande problema de você identificar uma reação febril é porque às vezes o paciente ele pode ter um quadro de base que talvez já causa febre, né? Já cause febre nele. E aí como é que você vai saber se realmente essa reação febril foi por conta da transfusão ou foi realmente por conta do quadro de base, por conta de um processo infeccioso que ele já tem? Bom, então a gente na verdade acaba tomando alguns cuidados. Então, para vocês entenderem as reações imediatas, qualquer delas a gente vai suspender a transfusão. Então, é comunicado, então suspende a transfusão na hora, tá? Faz aí um antitérmino, né, para o paciente, uma dipirona intravenosa, enfim. E a gente, na verdade, acaba recolhendo essa bolsa, ou a gente pode, na verdade, se a gente vê realmente que o paciente, essa reação não está sendo por conta da bolsa, fazer uma análise de caso a caso, você pode voltar a transfundir aquela bolsa de uma forma mais lenta e poder avaliar aquele paciente, tá? Não é uma reação que a gente espera, que a gente precise estar suspendendo todas as vezes a transfusão, tá? Apesar de alguns manuais orientar que isso seja feito, a gente acaba realmente não fazendo. E aí uma das coisas que a gente acaba fazendo para minimizar isso é pedir a bolsa com filtrado. Lembra que eu falei com vocês que tem algumas coisas que a gente pede? Filtrado, irradiado, lavado e fenotipado. Então, a reação febril a gente consegue minimizar pedindo filtrado para o paciente. Então, nas próximas transfusões, isso vai estar indicado no histórico dele. Nas transfusões subsequentes, a gente sempre vai estar indicando uma bolsa filtrada para ele. Tá? E a gente geralmente tenta seguir um parâmetro de que, assim, um paciente que tem uma temperatura acima de 37 graus, a gente não transfunde o paciente, tá? Então, a gente geralmente pede que o paciente fique com uma temperatura menor que 37. Se ele já estiver com febre, a gente pode administrar uma dipirona nele e posteriormente a gente iniciar a transfusão, mas idealmente tentar transfundir com uma temperatura abaixo de 37 graus, tá bem? E aí a gente vai definir a reação febril como uma elevação acima de 37, 37,5 ou que eleva em 1 grau. Né? Então o paciente, por exemplo, que estava com 36,5 passou a ter 37,5. A gente também considera aí uma reação febril. Tá certo? Bom, a outra situação que eu quero falar com vocês, vou pegar a canetinha aqui de novo, que é a reação alérgica. Tá? Reação alérgica. É uma reação também que acaba sendo muito comum, tá? Às vezes pode ser alergia a algum componente do plasma sanguíneo desse paciente, enfim. E essas reações alérgicas elas vão variar muito, tá? Então você pode ter uma reação leve, que o paciente às vezes vai ter só aí uma coceirazinha, algumas placas, alguma urticária. Desde reações moderadas, em que a gente encontra aí edema de glote, que a gente encontra aí edema de Quincke, são edemas, por exemplo, de pálpebra, edemas de lábios, ou edema aí, em região do queixo, mais cervical ali, e broncoespasmo, né? E também reações graves, a gente tem choque anafilático. E como é que a gente faz para poder estar tratando essa reação? Mais uma vez, a gente suspende a transfusão desse paciente, tá? Então a gente acaba suspendendo. E a gente pode estar prescrevendo para ele aí um antialérgico e também um corticoide se achar necessário, tá certo? Podemos aí também estar, dependendo da transfusão, indicando aí um soro fisiológico, uma hidratação mais vigorosa, que é para a gente realmente estar lavando, fazer isso aí diluir e realmente você minimizar o risco dessa progressão. Mas o principal é o seguinte: se esse paciente teve uma alergia muito grave,
As próximas bolsas desse paciente a gente deve pedir irradiado. E antes da transfusão a gente vai fazer para esse paciente corticoide. Tá? Se for uma reação leve a moderada, a gente pode pedir para fazer apenas um antialérgico para esse paciente e não precisa pedir bolsa irradiada. Tá bom? Então leve e moderada, a gente pode, na verdade, estar aí fazendo apenas um antialérgico antes, tá? Sem problema nenhum. E se for uma reação grave, nas subsequentes, o paciente ele vai ter que estar fazendo aí uma bolsa irradiada e também está fazendo o uso de corticoide pré-transfusional. Beleza? Bom, vou falar de uma outra transfusão aqui para você, de uma outra reação transfusional, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui, que vai ser a reação hemolítica, tá? Que também é uma reação, de uma certa forma, uma reação imediata, né? Não vai ser uma reação tardia, tá? O que acontece na reação hemolítica, né? É que ele pode ser um quadro mais grave, tá? Mas o que acontece é que você vai ter uma incompatibilidade do sistema BO, tá? Então, geralmente, vai ser o paciente que ele começa a falar com você que está sentindo um incômodo na garganta, uma coceirinha na garganta. Vai ser um paciente que começa a apresentar febre, hipotensão, sensação de morte iminente. O paciente fica com aquela sensação, parece que ele vai realmente fica um pouco agitado, dispneico, a frequência respiratória começa a aumentar. Uma outra coisa que o paciente pode na verdade, acabar falando com vocês é que ele pode estar apresentando uma dor lombar, tá? Isso é interessante porque geralmente a gente não espera, não vai ligar uma dor lombar com uma reação hemolítica, tá? Então, geralmente, febre, sensação de morte iminente, algumas coisinhas para vocês ficarem muito ligados, né? Como eu falei para vocês, é realmente a coceirinha na garganta, essas questões, dor lombar, tá certo? Isso tudo realmente a gente pode estar diante de uma reação hemolítica. E como que a gente faz para realmente estar tratando isso? Tá? A gente, na verdade, mais uma vez, a gente para a transfusão, tá? Vai monitorizar o paciente, vai começar uma hidratação mais vigorosa para ele. Podemos fazer aí furosemida, tá? Realmente para a gente poder estar tentando minimizar e que isso evolua mais rápido, tá certo? E, na verdade, os cuidados gerais desse paciente, tá? Se realmente vier um paciente vier a complicar, a gente vai fazer monitorização, prescrição de drogas vasoativas, enfim, para poder estar estabilizando esse paciente. Bom, outra reação aqui é a sepse, mas eu acho que é bem simples, né? Sepse é como outra sepse qualquer, tá? Realmente, se o paciente começar a apresentar um quadro séptico, é importante, eu acabei não falando com vocês também, que assim como a reação febril, a sepse a gente tem que colher hemoculturas, tá? A gente colhe a hemocultura do paciente, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Tanto na sepse quanto na reação febril. A sepse a gente acaba colhendo também a hemocultura da bolsa para a gente tentar fazer uma identificação, beleza? Na reação febril a gente acaba colhendo a hemocultura apenas do paciente, tá? Isso é importante, porque isso faz realmente depois a gente saber e poder identificar se a gente teve um acidente transfusional ou não. Bom, o outro que eu vou falar com vocês é o trale. Na verdade, uma reação bem grave, tá? Uma reação bem grave. Eu não vejo realmente o paciente saindo. É uma reação muito grave, os pacientes realmente vão a óbitos. Então, geralmente, o paciente apresenta quase que uma reação muito parecida com a reação hemolítica, tá? Então, uma hipotensão, realmente febre, calafrios, uma taquipneia muito grande. Eles simulam a síndrome da angústia respiratória aguda, e quando você faz um raio-x, você vê aquele infiltrado difuso no raio-x, né? Simulando mesmo uma SARA, né? Basicamente, o que acontece nesses casos é que você tem alguns haloanticorpos, tá? Do plasma do doador, e que na verdade eles vão agir aí contra os leucócitos do paciente. Então você tem alguns anticorpos, aí, alguns halos anticorpos no plasma daquele paciente que é doador, e ele vai reagir com os leucócitos daquele doador, vai causar uma reação
realmente aí uma injúria no endotélio vascular e alveolar do paciente, liberando citocinas, aumentando a permeabilidade vascular e realmente causando todo esse problema. Beleza? E como é que a gente faz? A gente para a transfusão, tá? Vamos fazer medidas de suporte para o paciente. E posteriormente a gente tem que comunicar ao doador que isso aconteceu e esse doador ele nunca mais pode fazer uma doação de sangue, tá? Isso também é muito importante. A outra que eu vou falar com vocês é o taco, tá? O taco nada mais é do que uma reação de uma sobrecarga volêmica, tá? Transfundiu demais e o paciente fez aí uma sobrecarga volêmica, então basicamente você vai fazer furosemida para ele, vai tentar compensar. É um quadro às vezes que simula muito trale, tá? Às vezes a gente se confunde, mas na verdade você tem uma recuperação do taco muito mais rápida que o trale, né? O taco o paciente se recupera e às vezes quando você precisa realmente entubar esse paciente, ele simula edema agudo de pulmão, mas esse paciente no dia seguinte ele aparentemente já fica bem. Uma outra reação é o GVHD, tá? Isso aqui a gente vai encontrar muito em transplante de medula óssea, tá? Mas a gente também acaba encontrando aí em pacientes que transfundem, né? Se a gente for entender que a gente está, se considerar o órgão um sangue, a gente vai entender que realmente a gente está colocando algo de outra pessoa na circulação de outro paciente. E a gente também chama isso de doença do enxerto contra o hospedeiro, que acontece que você tem, na verdade, no plasma do doador, alguns linfócitos T citotóxicos que agem aí contra, que vão agir realmente contra alguns tecidos do receptor, né? E aí vai causar realmente algumas reações mais sistêmicas, tá? Então, geralmente é uma complicação grave, tá? E a mortalidade ela realmente pode passar aí de 90%. Bom, pessoal, por último aqui a gente vai falar sobre aloimunização, tá? Aloimunização. Aloimunização é uma reação transfusional mais tardia, tá? Que a gente tem diferenças antigênicas das hemácias, né? De quem está doando e de quem está recebendo. É basicamente você fazer uma doação de sangue incompatível para esse paciente. Lembra lá que a gente está respeitando a ABO, RH, mas esse paciente, a gente tem outros tipos, né, que eu falei com vocês, que a gente tem outros tipos aí de grupos sanguíneos, né, a gente tem muitos, então realmente pode, por conta de algum, a gente causar uma aloimunização, e geralmente esses anticorpos, essa aloimunização pode estar durando aí em torno de 90 dias, como eu falei para vocês, então por isso que é importante a gente fenotipar o paciente, tá? E é importante também a gente sempre fazer prova cruzada, né? Que na verdade a gente tem um rabicho, a bolsa de sangue ela tem um rabicho, que é como se fosse um rabinho mesmo, e ela tem sangue ali dentro desse rabicho, é onde a gente colhe realmente para as amostras e para saber se essa bolsa ela vai ser compatível aí com o doador. Bom, e por último eu vou falar para vocês de transfusão maciça, tá? E as suas complicações. Na verdade, transfusão maciça é quando o paciente recebe mais de 10 bolsas em 24 horas. E a gente pode ter essas complicações aqui, tá? A gente pode ter hipotermia. Hipotermia por quê? Porque geralmente a bolsa é uma bolsa que sai de uma geladeira, tá? Uma bolsa que está no freezer. Lembra que ela está armazenada em temperaturas bem baixas, né? Em 2 a 6 graus, que a gente geralmente vai estar aí armazenando a bolsa do concentrado de hemácia. Então a gente pode estar causando uma hipotermia no paciente por conta disso. A gente pode estar causando uma alcalose metabólica, tá? Nossa, o mouse travou aqui, desculpa. Uma alcalose metabólica. Na verdade, a gente tem na bolsa, lembra que eu falei que a gente tem citrato na bolsa, que é aquele anticoagulante que a gente coloca? Bom, então, esse citrato ele é metabolizado no fígado em bicarbonato. Então, por isso, a gente pode estar causando uma alcalose, que a gente, na verdade, vai estar causando um aumento de bicarbonato na corrente sanguínea do paciente. A gente pode ter hipercalemia, um aumento aí de potássio, tá? Geralmente porque você tem extravasamento de potássio aí
das hemácias, então como você transfunde numa quantidade muito grande pode ter essa hipercalemia. A gente pode ter hipocalcemia, tá? Também por conta do citrato, tá? O citrato ele serve como se fosse um quelante, né, do cálcio. Ele é um quelante do cálcio. Então pode estar diminuindo o cálcio do paciente, causando hipocalcemia. Hipervolemia e congestão, né, porque já é autoexplicativo, a gente está transfundindo 10 bolsas para esse paciente. E trombocitopenia e coagulopatia dilucional, a gente realmente está transfundindo um volume muito grande, então a gente de hemácias, então a gente pode acabar causando aí uma coagulopatia ou uma trombocitopenia dilucional nesse paciente, tá bem? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Na aula de hoje. São bastante, é bastante informação, mas eu acho que vocês têm que ter saber as indicações realmente de quando vocês estão pedindo filtrado, irradiado, lavado, dependendo do que o paciente tiver de reação transfusional e como se comportar, saber primeiro identificar e como se comportar diante disso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado